Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor. Ai, meu povo, tudo bem com vocês? Porque eu tô ótima, graças a Deus. E no vídeo de hoje, eu tô muito feliz. Porque mesmo com atraso, pela terceira semana consecutiva, Juju lança nesse canal maravilhoso o especial Missa em Partes, terceiro episódio. E o último episódio, assim, você está vendo o último episódio, onde hoje nós vamos encerrar a explicação do Missa em Partes. E se você ainda não assistiu os dois vídeos anteriores, já vai lá no canal assistir. É só você clicar no canal aqui embaixo. Se você quiser também parar o vídeo para ela assistir e depois voltar aqui, você pode. Ou eu tenho uma novidade muito boa para contar para vocês, que eu fiz o quê? Uma playlist aqui no canal para que você possa assistir os vídeos. É só você entrar na playlist e clicar nos vídeos e você vê na ordem certinho, pra você realmente participar bem da Santa Missa. Mas vamos ao ponto, né? Como se eu já não tivesse apresentado o vídeo de hoje, mas eu vou apresentar de novo, né? O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é o episódio 3 da Missa em Partes, o último episódio onde eu vou explicar pra vocês o resto do que falta para que a gente possa celebrar bem a Santa Missa e possa ter um encontro assim, eficaz com Jesus em toda a missa que nós formos. Então antes de eu começar o vídeo, já vai dando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando com seus amigos para nossa família de evangelização ficar enorme. Estamos rumo a 2K, ainda não chegamos lá, mas se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, nós podemos chegar lá. Então, já compartilha com seus amigos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, no vídeo da semana passada, eu parei no meio da oração eucarística. Eu não consegui explicar ela toda, até porque é muito grande, ocupa muito mais tempo, os vídeos já ficaram grandes, mas no vídeo de hoje eu vou encerrar pra vocês a oração eucarística e vou explicar mais algumas coisinhas. Mas tem alguns pontos que, antes de eu explicar, continuar, né, minha explicação pra vocês, eu gostaria de relembrar com vocês. São 3 pontos. O primeiro ponto para a gente relembrar é que Jesus é o nosso Redentor. O que significa Redentor, Júlia? De acordo com o dicionário, Redentor também pode significar libertar. Ou seja, Jesus, ele nos liberta. Até São Paulo diz que não foi a preço de ouro nem de prata que Deus nos libertou, que Jesus, né, nos libertou, mas foi pelo sangue dele na cruz. Então a gente precisa lembrar nesse termo. Até uma curiosidade muito interessante. E o trem tá passando, mas tá tudo certo. Até uma curiosidade muito interessante é que o nome de Jesus significa Deus salva. O segundo ponto pra gente relembrar é que Jesus, ele é o nosso mediador. Até São Paulo diz isso, né? Que Jesus é o nosso mediador entre o homem e Deus. Lá no início de todas as coisas, existiu Adão, né? Que era pra ser esse mediador. Só que a gente sabe que não deu muito certo. Mas aí depois Jesus enviou seu filho, né? E aí Jesus se tornou o mediador entre Deus e o homem. E o terceiro e último ponto pra gente relembrar, antes da gente prosseguir com o nosso vídeo, é que Deus, ele deu a vida por nós, ou seja, ele é o nosso Redentor, mediador e deu a vida por nós. Às vezes a gente acha, né, que vai demorar muito tempo pra gente morrer e a gente esquece que, assim, a gente pode morrer a qualquer momento. Não tô tentando assustar, pelo contrário. Mas é preciso, gente, todos os dias, seja eu, criança, adolescente, jovem, adulto, ou sei lá, idoso. Mas principalmente, por exemplo, eu adolescente, você adolescente, jovem, criança que esteja assistindo esse vídeo, você precisa buscar a salvação. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E não só por isso, até algo muito importante. Jesus, ele guia os nossos caminhos, certo? E ele até diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se ele não fosse, não haveria salvação. Então, isso quer dizer que ele é a própria salvação. Não tem como você buscar a salvação se você não buscar Jesus. Então, ó, vai uma dica. A gente precisa buscar a salvação, a gente precisa buscar ser salvo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a melhor maneira de você buscar é em Jesus, porque Jesus é a própria salvação. Indo à missa é uma dica para isso. Depois de relembrar 3 pontos muito importantes, a gente pode prosseguir com o nosso vídeo. Para a gente encerrar a oração eucarística, o
padre, né, o sacerdote, ele faz um gesto muito bonito, que é um gesto que Jesus fez, que foi o quê? Entregar a sua vida ao Pai. Então ele pega o cálice e a patena e diz por Cristo, com Cristo, em Cristo, tananã, tananã. Vocês já devem ter lembrado da oração. E aí, nesse momento, ele entrega a sua vida ao Pai, ou seja, na pessoa de Jesus, né? Persona Christi, ele entrega a vida de Jesus ao Pai. E neste momento, é só o padre que reza, né? A nossa participação nesse momento é dizendo amém. O amém também significa assim seja, então a gente está afirmando isso que o padre fez. E é neste momento que acontece o verdadeiro ofertório. Antes disso, só aconteceu, né, a procissão e a entrega das oferendas, mas é neste momento que Jesus se oferta por nós naquele momento, na oração eucarística, na missa. E se não oferecemos a nossa vida, o nosso hoje, como Jesus se ofereceu ao Pai, a gente acaba perdendo o fruto da nossa liturgia, ou seja, tudo que a gente rezou, o fruto que daria, a gente perde. Então, uma das principais missões da Santa Missa é você se entregar todinho para Jesus, a sua vida, a sua alma, o seu ser e afins. Agora vamos para a oração do Pai Nosso. Como muitos sabem, né, a grande oração do cristão, o Pai Nosso foi uma oração rezada pelo próprio Jesus. Essa oração nos prepara para receber Jesus, né, no momento da comunhão. E não só isso, uma curiosidade super legal é que nesse momento do Pai Nosso, nós entramos nos pensamentos de Jesus. Algo muito legal que eu também descobri da oração do Pai Nosso é que ela não é uma oração individual, ela é uma oração coletiva. Até por isso que todo mundo reza junto, tanto o padre quanto os ministros, cantores, o público, né, o povo de Deus, reza todo mundo junto. Até porque se fosse individual, não diria Pai Nosso, diria Pai Meu. Fez sentido, não fez? Essa oração é rezada de pé, né? Eu creio que todos sabem, e com as mãos erguidas. Vocês já repararam que depois do Pai Nosso, há algum tempo atrás, sim, talvez pessoas da minha época reparem, crianças talvez não reparem, mas umas pessoas vão reparar sim, que alguns anos atrás, logo depois do Pai Nosso, o padre falava para desejar paz uns para os outros, e aí todo mundo dava paz para todo mundo, e que não sei o quê. Só que muitas vezes, logo depois desse momento da paz, vinha o Cordeiro de Deus, que era uma oração que eu já vou conversar, mas que era algo muito importante. Só que ocorreu um problema. O que aconteceu? As pessoas iam dando a paz uns para os outros e ia se dispersando do que estava acontecendo ali. Então, o que alguns anos atrás um certo bispo teve a ideia? Não lembro se foi o bispo ou se foi o Papa, me perdoe se eu estiver errado. Eu acho que foi um bispo. Ele instituiu a paz para o final da missa. Mas, Júlia, isso estraga o rito da missa? Não, sabe por quê? Porque logo depois que eles rezaram o Pai Nosso, ocorreu dentro do coração deles uma paz muito grande. Até por isso que existe a paz. Mas essa paz não ficou, sabe, só naquele momento. É uma paz permanente, ou seja, tanto faz você rezar agora do que no final. Mas imagina se você rezasse agora, você ia se dispersar todo da missa. Eu achei até que o bispo ele foi sensato em colocar para o final da missa a paz. Então, se você não desejava a paz das pessoas, comece a desejar a paz para elas no final da missa, seja seu pai, sua mãe ou alguém que estiver com você na missa, ou para as pessoas aleatórias também, para que elas também possam sentir a paz que vem de Deus. E agora nós vamos para a oração, que é uma das orações que todo mundo costuma rezar junto, né? Que é logo depois da oração do Pai Nosso, bem um pouquinho depois, e que se chama Cordeiro de Deus. O que consta, Júlia? Qual que é a história dessa oração? Lá no Antigo Testamento, os hebreus andavam com a Arca da Aliança, onde lá dentro tinha as tábuas de Moisés, onde aquela história, né, que Moisés subiu no monte e trouxe os mandamentos da lei de Deus escritos numa tábua. E aí eles viviam andando com essa tábua e tal, com essa aliança, para que eles conseguissem, né, ser fiel a Deus. Não só isso. Só que Isaías,
E João Batista, que é meio que considerado profeta do Novo Testamento, né? Os dois foram profetas, mas Isaías, Antigo Testamento, e João Batista, Novo Testamento, os dois apontaram que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ou seja, eles apontaram, principalmente João Batista, uma vez, até tem uma passagem bíblica que foi, há algum tempo atrás, dita até no Evangelho de Domingo, onde Jesus apontava para João Batista, apontava para Jesus e dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nisso ficou, porque Jesus veio, né, para perdoar os nossos pecados. E por isso que a gente reza: Cordeiro de Deus que tirar esse pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirar esse pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirar esse pecado do mundo, dai-nos a paz. E essa oração não tá jogada aí só por estar jogada, não. Mas tudo isso está preparando o nosso coração, a nossa vida para receber Jesus. Até depois tem um centurião romano que diz assim pro Senhor: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e eu serei salvo. Foi exatamente isso, mas foi isso. E é até uma das orações que o padre diz, né? Ou é a gente que diz? Então a oração, ela não tá jogada à toa, mas sim para preparar o nosso coração, que o nosso coração não é digno de receber Jesus, mas nós possamos verdadeiramente, né, receber Jesus. Tem uma parte em que o padre diz algo muito importante e que eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ficado boiando nessa hora, ou distraído nessa hora, olhando pro teto nessa hora, olhando pro chão, fazendo tudo, menos o que eu vou te dizer. Tem uma hora que o padre, né, faz a seguinte oração: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus. Nessa hora, o padre vai estar com Jesus assim, ó, levantado para cima. Vamos fazer uma comparação. Imagina se ao invés de ser Eucaristia, fosse um ouro, uma moeda de ouro bem grande. Muitas pessoas olhariam, gostariam até de pegar. Mas é Jesus que está lá e ele é muito mais precioso do que um ouro. Então, eu sei, e Jesus perdoa, porque você não sabia que não podia ficar boiando nessa hora. Mas quando Jesus fala assim, ó, felizes os convidados para a ceia do Senhor, e aí ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa hora que ele levantar Jesus, você vai olhar, ó, imaginando que fosse uma moeda de ouro, mas vai ser muito mais que uma moeda de ouro, porque Jesus é muito mais que uma moeda de ouro. E passe a olhar naquele momento com muito amor, porque é Jesus que tá ali. E eu só trouxe essa parte mesmo porque eu acho que é até minha cara boiar nessa hora. Mas ó, eu aprendi. E aí eu não vou mais fazer isso. E chegamos para uma das partes mais especiais pelo ser humano da Santa Missa inteira, a comunhão, a hora de receber Jesus Eucarístico. Eu queria relembrar alguns termos muito importantes para vocês que a gente não pode esquecer. Primeiro, se você tiver em pecado grave, ou seja, pecado mortal, e comungar na missa, por favor, não faça isso. Sabe por quê? Porque quando você comunga em pecado grave, você comunga a sua própria condenação. Você tem noção do que é isso? Então, sempre busque colocar na sua consciência e pedir a graça ao Senhor também, para você ter um bom discernimento de saber que quando você estiver com pecado grave, precisando de confessar e afins, que a sua consciência, através do Espírito Santo, te diga: olha, não é bom você comungar. E eu digo isso por mim própria. Às vezes Jesus me diz: Júlia, você precisa confessar. E aí eu não confesso, eu acabo não comungando, até porque o meu santuário não está preparado para receber Jesus. Eu não estou dizendo que você não pode, mas é importante também a gente pedir a graça a Deus, até fora da Santa Missa, né? Para que Ele possa capacitar o nosso coração e a nossa mente de saber quando a gente deve comungar e quando não. Mas é claro que isso precisa de muita oração. Mas vamos continuar. O que é o momento da comunhão? Júlia, é simplesmente um dos momentos mais especiais. Por quê? Porque já falou na Santa Missa, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizia uma palavra, eu serei salvo. Realmente, gente, nenhum de nós, seres humanos, somos dignos de receber Jesus. Mas então por que a gente recebe, Júlia? Porque simplesmente Jesus, ou seja, Deus, quis se fazer íntimo de nós.
E a comunhão, ela não é para os justos, ela não é para os santos, mas para os pecadores. Por quê? E para quê, na verdade? Para que a gente possa aguentar a caminhada, e para que a gente possa caminhar cada vez mais, e para que a gente possa se tornar santos. Quem comunga presencia realmente o mistério do que é ter Jesus real presente dentro de você. Então, na hora da comunhão, não se despresse, mas comece a meditar, a rezar, a pensar que verdadeiramente o mistério de Jesus real está dentro de mim, para que eu e você consigamos, viver melhor esse momento. E o que a gente faz no momento da comunhão, Júlia? A gente comungou e aí? A gente vai ficar olhando pro ar, ou vai ficar sentado lá no banco, ou vai ajoelhar? Bom, o que Juju faz? Eu, Juju, gosto de, depois de comungar, eu ajoelho e aí eu rezo um pouquinho, eu fico adorando Jesus que, tá no meu coração. Eu medito um pouco, esse mistério. Eu descobri isso hoje, eu vou começar, a meditar, mas eu acho que eu já fazia isso antes, do que é ter verdadeiramente Jesus na minha vida. E não é momento de você sentar e ficar olhando para um lado e para o outro. Beleza? Logo depois da comunhão, vem o momento da ação de graças. Hoje em dia, eles não tiram muito esse momento, mas é o quê? Depois que você rezou, meditou um pouquinho desse mistério do que é ter Jesus, o mistério de Jesus realmente dentro de você, é o momento de você agradecer. Agradecer pela missa, pela celebração, agradecer a Deus por estar lá, pela sua vida. Então, a ação de graças, logo depois, não vai ter um momento que o padre vai dizer, ação de graças. Mas depois que você fazer as suas oraçõezinhas, comece a agradecer a Deus por ter a oportunidade de ir na missa, porque sabia que tem muita gente que não tem, principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo, de pandemia. Voltando. Agradece pela sua família e vai agradecendo. Esse é o momento de ação de graças. Geralmente, hoje em dia eu não vejo tanto, esse momento, mas às vezes cantavam canções de ação de graças, ou seja, agradecendo a Deus, ou uma canção a mais na hora da comunhão para que as pessoas, esse momento de ação de graças. Mas você repara, logo depois que o padre ele termina de arrumar as coisas lá no altar, alguns sim, outros não, mas, por exemplo, na igreja onde eu vou, o padre senta, reza um pouquinho. No momento que ele senta e reza um pouquinho, ele tá ali, meditando o Senhor, tá rezando e também agradecendo. Então, ali é um momento de ação de graças, onde você agradece, a Deus por estar ali, e etc. Mas não se esqueça desse momento da ação de graças. E para acabar o nosso especial de hoje, depois que vem a ação de graças, vem a bênção final, onde o padre ele faz a bênção, Ou seja, fala o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e dia em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. E vou contar algo para vocês que eu aprendi de um padre muito querido. Bom, o que acontece nesse momento? Nesse momento, o padre nos abençoa para que a gente possa voltar bem para nossa casa, viver bem a nossa semana. Mas, eu não sei se você sabe, eu descobri isso há algum tempo atrás, mas o sinal da cruz é o quê? Libertação. Então, muitas vezes a gente só faz isso aqui, ou só faz isso aqui, nem faz isso aqui, sabe? Às vezes a gente faz o sinal da cruz tão de qualquer jeito. Mas toda vez quando o padre der a bênção, foca bastante na bênção que ele vai te dar. Quem não quer receber bênção, gente? Eu quero. Mas foca no que ele vai te falar, na bênção. E quando ele fizer, mesmo se ele fizer rápido, faz devagar, entendendo, traçando esse sinal sobre você, para que o inimigo, não possa entrar na sua vida. E aí, depois que acontece isso, o padre, ele vai saindo do altar, indo lá pra sacristia e tal, até porque a celebração acabou.
muitas pessoas se esquecem disso e logo depois que o padre já fala de impaciência, põe graças a Deus, o povo já vai tudo saindo da igreja e que não sei o que, fica aquele alvoroço. Mas eu lembro que desde quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre ensinou a gente que quando acaba a missa, a gente espera, sempre assim em pé, o padre ir embora e sair do altar, né? Pra depois a gente ir. Porque é um sinal de respeito com a persona Christi. A gente falou tanto nesses 3 vídeos da persona Christi que o mínimo que a gente podia fazer no final é o quê? Ter um pouquinho de respeito com a persona Christi, né? Que é o próprio Cristo que tá ali, e esperar ele embora pra depois a gente ir embora. E aí, a gente vai o quê? Embora. E aí acabou a celebração. Acabou a celebração, mas a gente não pode esquecer de um ponto importante que muitas vezes a gente esquece. Que é tipo, acabou a missa, beleza, acabou a missa. Mas a gente tem que começar a não acabar a missa, sabe? Mas você começar a viver na prática o que você aprendeu na missa, tudo que acontece na missa. Pra o que, Júlia? Pra que a gente possa ser santo. E não apenas ir na missa só por ir, mas verdadeiramente colocar em prática tudo que você aprendeu na missa na sua vida. E é isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma alegria muito grande trazer esse vídeo pra vocês. Eu fico extremamente feliz de, sabe, encerrar um ciclo aqui no canal, né? Uma série de vídeos onde eu explico um pouquinho da Santa Missa pra vocês. Eu aprendi muito com esses 3 vídeos, com tudo que eu vi, estudei um pouquinho e trouxe pra vocês. Eu espero que eu não seja a única que tenha aprendido. Eu quero saber de você, o que você aprendeu, se você aprendeu algo, se tinha algo que você não sabia. Se você quiser comentar aqui nos comentários o que você achou desses vídeos, pode comentar. O que você aprendeu de novo, se você aprendeu novo, se isso gerou frutos na sua vida, você pode comentar aqui nos comentários. Ou se você não quiser comentar aqui nos comentários, você pode me mandar uma mensagem lá no direct do meu Instagram, @Julia_Sentinela, que eu vou amar saber. Foi uma alegria muito grande trazer esse especial de 3 vídeos pra você. Eu cresci muito como pessoa e, com certeza, não só sou eu, mas você. E é com muita alegria que eu encerro esse vídeo de hoje, pedindo pra você não se esquecer de avaliar o vídeo. Ou seja, deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar. E que Deus abençoe muito você. Um beijo, tchau! Até na semana que vem. Eu tô muito feliz. Eu gosto de encerrar assim um ciclo na minha vida. Eu fico tão feliz. Peraí, a gente não rezou. Eu acho que eu não esqueci de dar nenhuma informação, né? E é interessante que essa... Para de falar interessante! Vamos lembrar que a paz só vem de Deus. Os mandamentos da lei de Deus são 10. Deixado nas mãos por Moisés. Foco, Júlia, foco. Ai, obrigado, Senhor.